Olá, tudo bem? Aqui quem está falando é a professora Sinara Duarte e hoje é 8 de setembro de 2020 e eu estou falando precisamente para a turma do estágio 7, ou seja, o estágio de observação do ensino médio do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia Campus Paracuru. Na aula de hoje, nós vamos abordar as mudanças que ocorreram no currículo do ensino médio. Mais precisamente, nós vamos abordar as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio e consequência da reforma do ensino médio. Então vamos lá. Quando a gente fala sobre a reforma do ensino médio que ocorreu no governo Temer, a gente precisa entender que essa reforma ela já vinha acontecendo. Em 2017, a legislação 13.415 ela alterou a organização do currículo escolar do ensino médio com relação à Base Nacional Comum Curricular. A Base Nacional Comum Curricular ela acrescentou uma área até então. Nós tínhamos linguagens e códigos, que era a junção mais ou menos das disciplinas que são educação física, língua portuguesa e suas literaturas, língua estrangeira e suas literaturas e ensino de arte. A matemática continua isolada. As ciências da natureza, ela congrega a biologia, a química e a física, e as ciências humanas congrega a história, a geografia, a filosofia e a sociologia. Além disso, acrescentou-se um outro eixo, que é uma formação técnica profissional. Bom, para poder fazer essa reforma, essa nova lei, ela impactou tanto nas diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, como também na Base Nacional Comum Curricular, que foi preciso alterar também, definindo novas competências e habilidades para garantir a aprendizagem desses alunos, e também no acesso ao ensino superior, ou melhor, no Exame Nacional do Ensino Médio, que é um exame que, para a rede federal, ela contribui, né? É a única forma de acesso na rede federal ao ensino superior, mas ele também é uma avaliação externa, porque mede as competências, o conhecimento dos alunos ao final dessa importante etapa. E também impacta na formação de professores. Então, nós tínhamos uma resolução que era número 2 de 30 de janeiro de 2012, a necessidade de atualização, ela foi atualizada. E hoje nós temos como é que está organizado hoje o ensino médio. Nós temos hoje uma formação geral básica, que essas competências são previstas na Base Nacional Comum Curricular e tem uma carga horária de 1.800 horas. Além disso, foi acrescido os itinerários formativos com mais 1.200 horas, que aí eles são organizados a partir daquelas áreas de conhecimento que eu falei e da formação técnica profissional. Neste caso, os currículos do ensino médio são compostos sempre por essa formação geral básica, que ela é igual para todo o Brasil, então do Oiapoque ao Chuí, para a escola pública, para a escola privada, e esse itinerário formativo que fica a escolha da rede e não do aluno, e se a escolha é da rede particular, da rede estadual ou da rede municipal, se houver oferta de ensino médio na rede municipal, desse itinerário que vai ser ofertado para o estudante. Então, o que são esses itinerários, né? Eles são estruturados nessas áreas de conhecimento e da formação técnica profissional. Então, eles são organizados com linguagens e suas tecnologias, matemáticas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas e a formação técnica profissional. Bom, esses itinerários, eles têm 4 eixos estruturantes, que vão desde a investigação científica, tentando trazer a pesquisa já para o ensino médio, os processos criativos, a mediação e a intervenção sociocultural, ou seja, são pesquisas que tentam fazer com que o aluno reflita sobre o contexto sociocultural onde ele está envolvido, o empreendedorismo, no qual o aluno, o estudante, ela é incentivado a empreender, a abrir seu próprio negócio. Então, esses currículos permitem que o estudante ele possa participar de mais de um itinerário formativo, então ele pode escolher entre 2 itinerários formativos, desde que a instituição oferte.
e itinerários formativos que podem ocorrer de forma concomitante ou de forma sequencial. O que é concomitante? Concomitante é quando você faz, por exemplo, o ensino médio numa escola, e você pode fazer só o itinerário formativo, só a educação profissional, ou só a parte de linguagens e suas tecnologias, por exemplo, em outra instituição. Ou pode fazer ao mesmo tempo, por exemplo, na mesma escola, sendo manhã e tarde, por exemplo. Já sequencial, como o nome vem dizendo, ele parte de uma sequência, ou seja, primeiro eu posso fazer o ensino médio normal, esse que a gente já conhece, né, que tem duração em 3 anos, e ao final do ensino médio complementar com mais um ano ou 1 ano e meio esse itinerário formativo para complementar. Isso vai ficar a critério do estudante e, de novo, não é o estudante que escolhe, é a rede, porque eu posso muito bem querer fazer concomitantemente e a minha escola não ofertar, porque são condições estruturais. As escolas cabe orientar os estudantes na escolha do itinerário formativo, então precisa ter sim um professor orientador ou um orientador escolar, uma pessoa que faça esse trabalho junto com os alunos, porque lembrando que esse itinerário formativo, gente, o aluno vai escolher no primeiro ano do ensino médio, então ele vai estar o quê? Com 14, 15 anos, então ele é muito jovem para escolher esse itinerário. Então, a oferta de mais de um itinerário formativo em cada município, em áreas distintas, permitindo a escolha por parte dos estudantes. Lembrando que a diretriz diz em município, ele não fala em escola. Então, pode muito bem, por exemplo, ter um itinerário formativo de matemática na escola que eu estudo e eu não tenho interesse em fazer esse itinerário formativo de matemática e eu preciso me deslocar para dentro do meu município para querer fazer, por exemplo, na área de linguagens e códigos. Então, a escola não é obrigada a oferecer os 5 itinerários formativos. Isso tem que ficar bem claro. Os estudantes poderão mudar o seu itinerário formativo ao longo do seu curso. Ou seja, eu comecei, vamos dizer que eu estou fazendo lá linguagens e códigos e aí eu não quero mais, então eu vou mudar o meu itinerário formativo. Eu posso fazer isso? Pode. Então, os sistemas de ensino federal e estadual vão garantir formas de aproveitamento desses estudos realizados com esse para o estudante em processo de transferência entre instituições ou redes de ensino ou em caso de mudança de itinerário formativo ao longo do seu curso. Atenção, secretários! E a outra inovação que a Diretriz Curricular Nacional para o Ensino Médio trouxe foi a educação à distância no currículo. Lembrando que a adoção é opcional pela rede. De novo, não é o aluno que decide, é a rede. A rede estadual ou a rede federal que decide ou não que tenha até 20% do ensino médio diurno, ou seja, feito manhã ou tarde, preferencialmente, ele não vem dizendo obrigatoriamente, preferencialmente, nos itinerários formativos do currículo, necessariamente com acompanhamento e coordenação de um professor. 30% no ensino médio noturno, preferencialmente no itinerário formativo do currículo, necessitando do acompanhamento e coordenação de um docente. E até 80% na educação de jovens e adultos. Aqui a diretriz, gente, ela não fala da necessidade de acompanhamento de um professor. Contudo, porém, todavia, minha experiência no EJA, que eu trabalhei com EJA 5 anos, o que é que eu percebi na minha época, há uns 10 anos atrás? Que as pessoas que procuram EJA são pessoas mais idosas, são pessoas mais velhas, são pessoas que por algum motivo tiveram que abandonar a escola muitas vezes para poder trabalhar, para poder contribuir com o sustento da família. Então, nesse caso, eu acho muito difícil colocar 80% de educação à distância, porque muitos vão ter dificuldade com relação às competências digitais, alfabetização digital. Essa é a minha opinião. Quem sabe hoje a gente pode ter alguma EJA que possa, né, que tenha um laboratório de informática ou qualificar. Lembrando, gente, que a Base Nacional Comum Curricular, ela é a base. Fazendo uma relação com o salário mínimo, é como se a base curricular fosse o salário mínimo. Ou seja, a empresa ela é obrigada a pagar o salário mínimo, mas não significa que eu sou obrigada a só dar o mínimo. Eu posso dar um vale-refeição, eu posso dar um auxílio creche,
eu posso dar uma complementação salarial, eu posso dar um bônus. Então, a Base Nacional Comum Curricular é o mínimo. A escola pode optar, por exemplo, por ter disciplinas de inclusão digital, por exemplo, para essa população que tem mais dificuldade, abrir os laboratórios de informática das escolas no final de semana, ou à noite, ou durante o dia, para que esses alunos que venham a ter uma parte do seu currículo feita educação à distância tenham atendimento. O mais importante é deixar claro que a tecnologia ela não é nossa inimiga. A tecnologia, inclusive, ela é um direito da humanidade, isso que está previsto lá na ONU, nos direitos humanos, que você tem direito a ter internet. A questão da tecnologia, de novo, ela perpassa um conceito chamado desigualdade social. Ou seja, quem tem condição de bancar, quem tem condição de pagar uma boa internet, tem acesso à educação de melhor qualidade, como forma complementar ao ensino presencial, lógico. Com relação a essa organização do itinerário de formação técnica e profissional, eles podem ser ofertados de duas formas, tanto para a habilitação profissional técnica, quanto para a qualificação profissional, incluindo-se programas de aprendizagem profissional em ambas em ofertas. Então, no caso, tanto pode ser ofertado a habilitação profissional técnica, o que é isso? Ao final do seu ensino médio, você vai sair com diploma de curso técnico em alguma área do conhecimento. E aí há necessidade de uma carga horária mínima de 800 horas. Geralmente esses cursos têm duração de 1 a 3 anos e o aluno, para poder ter esse diploma de curso técnico, ele tem que estar ou matriculado ou ter concluído o ensino médio. No IFCE, nós temos uma meta de oferecer 50% de habilitação profissional técnica de cursos técnicos para a população. Já a qualificação profissional são carga horária de no mínimo 160 horas, é os chamados FIX, que é a formação inicial e continuada. E eles têm uma duração média de 3 meses. Aqui no IFCE Paracuru, nós ofertamos FIC na área de Libras, na área de educação com tecnologias, na área de informática básica, então fique atento aos editais. As diretrizes curriculares, outra possibilidade é a de parceria com outras instituições que não sejam públicas, né? Lógico, devidamente reconhecidas pelo sistema de ensino. Então, essas instituições, elas precisam ser cadastradas, né? Ou seja, reconhecidas pelos conselhos estaduais de educação ou secretarias estaduais de educação para que possam ofertar essa formação profissional. Então, é possível sim, por exemplo, o estudante fazer o ensino médio em uma instituição e complementar essa formação do ensino médio em outra instituição que seja credenciada e esse saber ser reconhecido, ou seja, ele tem a sua instituição de origem, que geralmente é uma escola estadual que oferece ensino médio, e aí ele vai nessa instituição parceira, faz o seu curso, seja presencial ou online, e aí ele tem essa dupla certificação, certo? No caso, a instituição de origem, ele vai receber esse diploma, essa atividade, então ele vai conferir, né? Ver se realmente essa atividade foi realizada, foi concluída e vai fazer um registro na secretaria da escola certificando esse outro curso que é dado por essa organização parceira. Bom, outro impacto das diretrizes curriculares nacionais do ensino médio é no Enem. Nós sabemos que nós estamos no ano de 2020, em plena pandemia de Covid-19. Então, esse ano o Enem, ele já tem uma característica que ele vai ser ofertado pela primeira vez de forma digital e presencial em janeiro de 2021. Mas, segundo a diretriz curricular, o exame nacional ele vai ser ofertado de duas formas, em 2 dias. No primeiro dia vai ser a referência à Base Nacional Comum Curricular, que é aquelas matérias, matemática, né, ciência da natureza, redação, história, que todo mundo já conhece. E no segundo dia vai ser esse referencial para a elaboração dos itinerários formativos de acordo com a área que vai ser vinculada ao ensino superior. Lembramos que isso é só uma previsão. Ainda não temos nenhuma normativa do Ministério da Educação a esse respeito ainda. E eu estou falando em setembro de 2020. Pode ser que amanhã saia uma normativa sobre esse assunto, mas até agora não. Outra questão também é a adequação do livro didático.
Os livros didáticos, a partir de 2021, precisam ser atualizados com relação à Base Nacional Comum Curricular. Então, o Programa Nacional do Livro Didático precisa ser atualizado. O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, mais conhecido como Prova Brasil, também precisa ser atualizado em cima da BNCC, em cima desses itinerários formativos e principalmente os cursos de licenciatura, ou seja, que são os cursos que formam professores, precisam se atualizar com relação à BNCC e as mudanças que ocorreram no ensino médio. Com relação, gente, a essas mudanças, eu quero que vocês, na aula de hoje, lá no nosso Google Sala de Aula, coloque lá as suas impressões. O que você achou dessa reforma? O que é que você achou dessa mudança no ensino médio? E também planeje na nossa etapa de diagnóstico, nós estamos realizando o planejamento de um curso online, um curso FIC online, que é uma das etapas, né, previstas aqui nesse novo ensino médio, a oferta de cursos FIC. Então, pega lá a Base Nacional Comum Curricular, pega lá uma das áreas do conhecimento das ciências biológicas e pensa lá de que eixo eu vou construir o meu curso FIC. O modelo do curso FIC já está lá no nosso ambiente virtual de ensino, lá no nosso Google Sala de Aula, e eu quero agradecer vocês terem ficado até aqui, tá bom? Uma boa noite e até a próxima aula.